Olá, bem-vindos à sua leitura semanal. Aqui é Elaine Cristina. Eu busco clareza e conexão através dos símbolos do inconsciente. E a gente une tarô, astrologia e constelação na mesma leitura. Então eu te convido a esse espaço de orientação e reflexão. É uma leitura geral, intuitiva, muita gente, né? Obviamente que não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. E você também pode dar uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus. E se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir. Ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também deixar o seu like, porque assim ajuda muito o canal a crescer. E também o seu comentário, que aí eu entendo se está fazendo sentido para você ou não, se esse conteúdo é relevante, né? Tem um convite. Toda quarta-feira, aqui neste canal e também no Instagram, os links estão na descrição, eu faço uma live. Nesta live, eu falo de vários assuntos de astrologia, de tarô, de constelação. Essa quarta-feira em específico eu vou falar sobre Quiron, que é a nossa ferida de alma, aquela que vem se repetindo a diversas gerações e que a gente não consegue se livrar dela. E por quê? E o que a gente faz com isso? Como que a gente trabalha essa dor? E toda live eu faço uma leitura para uma pessoa que é sorteada ali ao vivo na hora com aconselhamento do tarô. Espalhe essa notícia para que mais pessoas possam ter a chance de receber um aconselhamento. E a agenda para as leituras particulares já estão abertas, assim como constelação, neurociência e mapa astral. Meu telefone também está aqui na descrição do vídeo. E agora, se concentra e vem comigo descobrir o que o tarô tem a revelar para você essa semana. Signo de Gêmeos, bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Vamos lá, fundo do deck, que é o que resume a leitura. Nós temos Pagem de Pentáculos, Pagem de Ouros, ou Valete de Ouros. Toda carta Pagem, Valete, é uma carta de inícios, uma carta jovem. Então, existe um início de ação, uma vontade de agir, uma força inicial, um começo. Vamos entender essas ações aqui, significa que vocês têm todos os recursos geminianos, recursos internos, emocionais, mentais, financeiros, para mudança, para começar a agir. Aqui tá a minha gata Berenice, atrapalhando um pouquinho, né, Berê? Porque eu fui falar, ela levantou. Não faz isso. Vai derrubar o celular. Vai derrubar o celular. Não pode, amor. Não pode. Não. Tá brava? Tá serpenteando o rabo? Vamos descer? Gatinho descendo. Isso que eu não queria cortar o vídeo. Então, tem um início de ação aí, material, de recursos para que você consiga promover uma mudança na sua vida, uma transformação. Eu tô olhando aqui para ver qual elemento eu posso usar para simbolizar essa mudança, sabe? Eu pensei na Fênix, nesse renascimento aqui, porque me traz uma sensação de renascimento. Vamos ver com as outras cartas? Como está o geminiano neste momento? Energia para o geminiano. O geminiano está com o coração partido. O geminiano está machucado. Alguém feriu profundamente o coração do geminiano. Ixi, me deu vontade de chorar. Eu vou colocar aqui esse coração preto para simbolizar essa dor. Vamos entender o que tá... Nem fiz a pergunta. Ixi, essas cartas são tão gostosas, elas são... Parece manteiga, de tão... que ela desliza aqui. Ó, vamos entender o que tá na energia do bloqueio, o que causou essa situação. Viraram duas cartas. Essa dor que o geminiano tá sentindo tá ligado muito a uma sensação de nostalgia,
de lembranças, memórias de uma época em que talvez você pensasse que fosse de uma forma, mas que não era bem assim. Eu vou colocar esse sofrimento, essa nostalgia, esse apego à dor. Mas ao mesmo tempo, essa dor, essa nostalgia, mostra que é uma nostalgia assim, eu queria que fosse de determinada forma, mas eu estou começando a enxergar que as coisas não são assim. Então você começa a agir. Essa dor que está te movendo. Esse é o objetivo, é essa dor que está te movendo. Você está aqui como um cavaleiro de paus, uma ação, indo para o mundo. Essa ação eu vou colocar representada como Marte. O planeta Marte é o planeta da ação. Independente de onde está Marte no seu mapa, aqui é simbólico. Peraí que eu virei as cartas sem querer. O que está no inconsciente do geminiano? Opa, minha mão tá mole já. O que está no inconsciente do geminiano? Nossa, olha o que eu falei. Esse período de transformação. Você está decidindo quem vai com você e quem não vai. Então, mentalmente, você está lá pensando, né, assim, nessa travessia, nesse mar turbulento, nesse monte de pensamentos, nessa nostalgia, nessa tristeza. Mas tenha certeza, geminiano, que depois dessa turbulência, as águas ficam calmas, o céu fica limpo, ou seja, as emoções vão se apaziguar, o mental também, e você está entendendo quem merece e quem não merece com você. Você aprendeu a se priorizar. Essa dor que está te levando à transformação. Qual é o que está no consciente do geminiano? No passado consciente. Passado consciente para o geminiano. O arcano da justiça, só que saiu invertida. Então você foi injustiçado. Se sentiu injustiçado. Eu vou colocar aqui Palas Atenas, que é a deusa da justiça, para representar as injustiças que aconteceram. Tem uma história interessante de Palas Atenas, qualquer dia eu conto, que na mitologia grega ela se arrependeu profundamente de ter sido injusta com uma de suas servas mais fiéis do templo da justiça, que foi a Medusa. Qualquer dia eu conto essa história aqui, eu amo mitologia grega. Acho que por conta da astrologia, né? Eu amo astrologia. Qual o resultado esperado dessa situação? O eremita. O eremita, ele é o sábio, ele tem a sabedoria, ele tá lá refletindo, só que ainda ele tá dentro da caverna, né? Mas ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, tem a justiça em suas mãos. Ele pode romper com esse padrão ancestral que vem aí há muito tempo machucando gerações. Me dá uma sensação que é um padrão repetido de diversas gerações. Eu vou colocar Quiron. Quiron é a ferida de alma. Aliás, é o assunto da nossa próxima live quarta-feira. Nós vamos falar sobre a ferida de alma em cada signo. Como ela influencia cada signo. Quero o inconsciente do geminiano. Saíram duas cartas, uau, a Imperatriz. E o 7 de paus. 7 de paus é aquele que você para refletir, toma um aprendizado, o equilíbrio entre a matéria e o descanso, priorizar a si mesmo, autoestima. É como se fosse uma reconstrução do seu eu, do seu self. Eu vou colocar Vesta, que é um asteroide que é símbolo na mitologia, até das Olimpíadas, né? É a chama interna, o fogo interno, é o eu superior. Então é a reconstrução desse eu.
ligado à autoestima. Quais são as influências externas? Influências externas para o signo de Gêmeos, influências externas. A gente tem o Cavaleiro de Pentáculos e a Rainha do Inconsciente, que é a sacerdotisa. Tem uma sabedoria muito grande no seu inconsciente. E você está agindo. Está indo, né, na matéria, nas situações, no dia a dia. Mas me deu um aperto aqui essa carta, como se tivesse informações no seu inconsciente que você não está conseguindo compreender. Como se assim, mas por que tudo isso, né? De onde... Nossa, isso aqui grudou no meu olho aqui, ó. É uma inveja. Uma inveja muito grande em cima dos geminianos. Os geminianos são muito invejados. Tem uma luz muito grande. Doeu muito meu peito essa carta aqui. Vamos clarificar, vamos entender um pouquinho antes de eu tirar as outras aqui. Daqui a pouco eu puxo para baixo aqui. Clarificando essa energia da sacerdotisa para o signo de Gêmeos. Você está começando a ir além da ilusão, enxergar além das aparências, né, daquelas manipulações, das mentiras, e está experienciando algo novo na sua vida, de construir o seu caminho a partir de você, da sua essência, e não das manipulações que houve na sua infância. Eu vou colocar uma criança aqui para representar a infância. Clarificando o Cavaleiro de Pentáculos, por favor, como influência externa. Roda da Fortuna, as mudanças na sua vida. E quando vem essa carta, são mudanças rápidas. A gente pode, é que Fortuna é um nome que eu não gosto, enfim, porque é em homenagem a uma pessoa lá no século X, na época do tarô de Marsella, o sobrenome era Fortuna. Mas a vida da pessoa era só desgraça. Era conforme as ações dela que o destino, as situações se mudam em nossas vidas. Elas são coordenadas pelas moiras, que são as deusas do destino. Então, o que a gente está fazendo? Quais são as nossas atitudes que promovem uma mudança de destino? E você está promovendo essas mudanças, você está agindo. Cavaleiro é a ação. E você está agindo na matéria, com os recursos financeiros. E o que está no seu inconsciente? Você está começando a ir além da ilusão, começando a experienciar uma nova fase da sua vida. É muita mudança, né? Eu vou colocar a roda da fortuna, a roda do destino. Clarificando a rainha do inconsciente, a sacerdotisa. Saiu 2 sábios aqui, o eremita e a sacerdotisa. Clarificando os dois, clarificando a sacerdotisa com cavaleiro de ouros, cavaleiro de pentáculos, em influências externas. Nossa, me dá um aperto no peito gigante. Sai a carta da mente, como se sua mente estivesse assim, em parafuso, tentando entender essa situação. Vamos ver se a gente consegue clarificar aqui. Eu vou colocar o arcano 0, porque ele traz o inconsciente para o consciente. É a carta de coragem que desperta essa situação. E essa aqui também. Para ajudar a trazer o que está oculto no seu inconsciente. E me parece que é algo simples. Mas me deu um aperto no peito. Deixa eu só ver um movimento aqui. Para tentar casar essas ideias, esse aprendizado. Me vem muita traição. Não é traição amorosa, não. É traição familiar. Então, traição de lealdade, às vezes traição de mãe com filho, sabe? Ó, traição na roda da fortuna. Inveja, muita inveja. Influência externa. Inveja.
que apagou o seu brilho, apagou o seu eu, foi totalmente injusto, você busca por justiça, desde a época da infância que você guarda esta raiva e que precisa ser liberada. É na família. Nossa, me dá uma sensação assim de que a gente precisa ir além. Sabe quando precisa entender o porquê de tudo isso? De onde está a origem desse caos, esse bloqueio, dessa situação? É assim, para quê? Por que tudo isso? Qual é o aprendizado? Eu vou colocar aqui Plutão, que é o resgate do seu poder pessoal. Plutão é poder, mas é poder interno, poder de escolha, poder de decisão, mudança. É o arcano, o planeta que simboliza Escorpião, que é a morte. Morte no sentido, não de morte física, mas de renascimento, de ideias, de padrões. Nossa, eu tenho uma dor muito grande. Eu olho para cá assim, meu peito aperta. Eu vou tirar uma carta do oráculo da roda de cura, que ela traz padrões de bloqueios para a evolução espiritual, padrões de bloqueios de crenças. O porquê dessa situação na vida do geminiano que eu estou me conectando. Caíram 2 cartas. Guardião do Espírito do Norte, que é o búfalo branco, regido pelo elemento ar, que é a espada, que é o mental. Essa carta é a última do bloqueio para a evolução espiritual. Então você está numa jornada de evolução. Eu vou colocar o símbolo da espiritualidade. Então aqui é a vida e morte, ou seja, morte e renascimento. O poder da espiritualidade, a cura física, o aprendizado e a gratidão por esse aprendizado. Essa carta é bonita, né? E sai a pedra da experiência, onde você busca avaliar os seus sentimentos, a busca da espiritualidade madura, o aprendizado e o autoconhecimento. Conhecer a você mesma, por isso Vesta. E não o que tentaram forjar, ou seja, o que os padrões familiares fizeram com que você quiseram moldar você, só que você não é isso. É um momento de descoberta do seu eu, da sua essência, da sua força e da sua luz. E as pessoas viam a sua luz e tentaram te apagar por fofoca, por maledicência, por exclusão, por inveja. Mas chegou a hora de romper com tudo isso. Morte e renascimento. É um resgate do eu, um resgate da sua essência. Medos e temores do geminiano. Medos e temores, sai o 5 de espadas. É como se fosse uma encruzilhada, né? O que eu faço? A partir de agora é tudo novo. É tudo diferente, me sinto tão sozinho. E não sei o que fazer. Como se não tivesse ninguém para contar. Mas você saiu 7 de ouros, você tá plantando. A árvore ainda tá pequenininha, a plantinha tá pequenininha, mas você tá plantando as mudanças na sua vida. Continue, não tenha medo, continue, geminiano. Porque a comemoração, ela é certa. 3 de copas. Resultado esperado. Resultado esperado. Opa, caiu muito. É um fechamento de ciclo, sabe? Ó, o dragão mordendo a própria cauda. É um fechamento de ciclo. Ó como foi rápido. É um fechamento de ciclo. Vai ter briga na família. Prepare-se para ver a verdade aparecendo. Tem algumas pessoas que tentaram esconder muitas coisas por muitos e muitos anos,
Mas agora, ainda mais agora, com Mercúrio retrógrado em Leão, que a gente vai falar de ego, vai ter briga, mas você vai estar lá, assim, não vai ser fácil, mas você vai estar sempre em pé, sabe? Aí caiu uma carta, caiu no chão. Eu acho que é o 10. Ai, que maravilha, é o 10 de ouros. Então, deixa eles brigarem, porque vem o 10 de ouros na sua vida, que é muito mais do que dinheiro, né? É uma colheita onde você pode distribuir para todo mundo. É um legado, é uma fartura, mas é uma fartura não só financeira. Eu teria que mandar fazer uma árvore aqui para representar esse... eu tenho aqui Ceres. Ceres é a Deméter, né? Que é a deusa da agricultura, Ceres ou Deméter, que representa a abundância. Ela tem o trigo, a foice, o bebê, como símbolo dessa fartura em amplo sentido, não só financeiro, que é o 10 de ouros, o 10 de pentáculos. Vamos tirar agora uma runa. As runas têm significados psicológicos bem profundos. Ai, que lindo, geminiano. Essa dor está ficando para trás. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas é um processo de evolução espiritual muito grande. Isso está ligado ao seu propósito, à sua luz, à sua estrela. Tem um resgate kármico, sim, que também faz parte. Eu vou colocar aqui Saturno, porque ele representa o resgate, né, a cobrança. Os ciclos que não tinham sido fechados, mas que agora se fecham, e você consegue cumprir o seu destino, o seu propósito, a sua missão, porque você não está aqui a passeio, você tem muita coisa a ensinar, muita coisa a fazer. E você tem a ajuda da espiritualidade para fechar esse ciclo. Nossa, que lindo demais. É o resgate do seu eu, da sua essência, que aí vem a abundância, a prosperidade, em todos os sentidos, inclusive afetivo. Vamos tirar uma runa. Eu sempre, quando eu pego uma runa, eu falo assim, puxa vida, Jung não conheceu as runas, porque elas têm significados psicológicos, assim, muito profundos. Uma runa, por favor, para finalizar a leitura de Gêmeos. Acho que eu tenho que baralhar de outra forma. É uma carta mais difícil de baralhar. Parece uma cartolina, ela é mais difícil. Caíram duas runas, Issa e Odin. Quando sai em branco é Odin. Vamos lá. Odin, o todo. Esta runa em branco representa o destino, o novo, tudo que está para acontecer. O deus Odin exige de seus guerreiros muita fé e coragem para que pudesse protegê-los. Desta mesma forma, você deverá ter a mesma fé para acreditar no que está escrito e ir de encontro ao seu destino. Nossa, me deu vontade de chorar, gente. O desconhecido nos remete à ideia do fim, mas ao mesmo tempo induz ao recomeço, a carta de morte e renascimento. Pois só há uma nova etapa quando a outra se conclui, o ciclo se fechou, foi embora. Uma nova etapa. O resgate do seu poder pessoal, o fechamento do ciclo. O fim das traições, o fim das mentiras, o fim da inveja e um novo progresso aqui. Eu vou colocar Júpiter porque Júpiter é o planeta que representa a espiritualidade, que é o espírito do norte, que é a última etapa para uma evolução espiritual. E saiu Issa. Eu não sei se é assim que pronuncia, né? Gelo, momento de pausa e concentração, que acabará numa atitude de isolamento. Talvez o geminiano esteja se sentindo assim. Isso será muito favorável para o seu ser,
pois evitará desgastes, ó, porque vai ter briga. Evitará desgastes nesses momentos de espera. Issa é a runa do presente, que significa que não deve agir pensando futuramente, pois o momento é agora. Reserve suas energias. Esta pausa pode ser decorrente de hábitos e valores que já deveriam estar somente no passado. Então, eu sei que eu ia falar assim, não fica pensando no que foi, mas geminiano precisa entender. Enquanto o geminiano entende o porquê das coisas, não tem essa compreensão, ele fica lá ruminando, né, mentalmente. Talvez o aprendizado, veja se faz sentido para você, geminiano, é resgatar o seu poder pessoal, a sua força, a sua essência, para que você possa entender outras pessoas e ajudar essas pessoas. Então, às vezes, a gente tem que experienciar algumas coisas para quem está em missão, que somos todos nós, possamos ajudar outras pessoas. Eu lembro uma vez do Geraldo Lemos, que quando ele era muito jovem, em torno de 16, 17 anos, ele conviveu com Chico Xavier. E ele contou numa entrevista, num podcast, não vou lembrar onde, que na última encarnação, Chico Xavier foi Consuelo Dolores, uma mulher na Espanha que tinha perdido o filho, ou foi sequestrado, ou roubaram a criança, enfim. Então ela viveu a dor da perda de um filho, e foi essa dor que o preparou para que ele escrevesse diversas cartas, porque ele entendia o coração daquelas mães, o quanto elas sofriam a perda de um filho. Então, às vezes, tem coisas que a gente fica tentando entender. Ai, mas o que eu fiz para merecer traição na minha família? Inveja, maledicência, fofoca, papapá. Às vezes, não é com você especificamente, mas para que você possa ajudar outras pessoas, talvez você precise passar por algumas experiências. Me veio essa memória ligada ao Chico, né? Para que possa ajudar essas pessoas. Experienciar. Reserve suas energias. Esta pausa pode ser decorrente de hábitos e valores que já deveriam estar somente no passado e que agora estão bloqueando sua energia positiva. Olha lá, o bloqueio, a nostalgia, coisas que já deveriam estar no passado e isso está bloqueando a sua energia. Então, qual é o recado aqui? Deixe o passado no passado, para que o novo nasça, para que você renasça. Eu sei que foi injusto, você passou por muitas injustiças, mas o universo vai te recompensar. Olha lá, Ceres. O universo vai te recompensar. Não fique olhando para o que perdeu. Olhe para o que vai vir. Se concentre no seu aprendizado e olhe para o que vai vir. É que o geminiano está no mental tentando entender. Você foi muito traído, mas muito. Partiram o seu coração de uma forma. Só que essa nostalgia aqui atrasa o seu desprender, a sua evolução espiritual. Tem coisas que a gente não consegue entender, porque depende do outro. Por que o outro fez isso? Porque ele só conseguia dar isso, ele era assim, ele é assim. É o que ele pode, ele tem inveja, ele é pequeno. Então, assim, às vezes a gente fica tentando entender com a nossa cabeça e não dá, porque a gente não está na cabeça do outro. No aspecto negativo, essa carta fala de prestar atenção ao egoísmo excessivo e falta de companheirismo. Às vezes a gente se fecha muito e não é solidário, né? Recados finais para o signo de Gêmeos. Recados finais para o signo de Gêmeos. Carta da calmaria. Tenha calma, tenha paciência.
as coisas estão se ajeitando, está no caminho, está em processo, ó, tá dentro do barco, está em caminho, está em processo. Eu sei que toda transição não é fácil. Cadê a carta da transição aqui? Ó? Não é fácil, é turbulento, né? Às vezes a gente vai sozinho, porque ninguém vai com a gente. Mais um recado, por favor. Se conecte com a sua força. Sai a carta da força lunar. Se conecte com a sua força. Esse aqui ficou pesado. Se conecte com a sua força. Mais uma carta, por favor. Recado final para o signo de Gêmeos. Virou uma aqui? Virou. Desapego. É desapegar da ideia, né, da ilusão de que aquela família era boa, de que aquelas pessoas... Não. Talvez você estivesse ali para ensiná-los. Ensiná-los a verdade, ensinar o amor, ensiná-los a evoluir, ensiná-los a não fazer fofoca, ensiná-los a não mentir, ensiná-los a não trair. Mesmo sendo machucado, traído. Lembre-se de Odin, que exigia fé e força de seus guerreiros para que pudesse protegê-los. Tenha fé, você está no caminho certo. Gratidão, geminiano, curta, comente, compartilhe e até a próxima leitura.